Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um conteúdo aqui no Instagram, no Spotify e no YouTube. Então todo esse conteúdo aqui vai estar disponível no meu canal do YouTube também e no Spotify. Hoje o nosso convidado é o Roberto Maier, um cara que trabalha bastante com comportamento canino, ele é do Rio Grande do Sul e hoje a gente vai trocar uma ideia. A intenção dessas lives aqui é a gente conseguir o máximo de adestradores diferentes, de treinadores diferentes, comportamentalistas diferentes, para a gente ter diversas opiniões sobre o mesmo assunto. Então, você que vai assistir depois no meu canal do YouTube, vai ter vários lá. Vai ter do André Poloni, vai ter do Dante Camacho, vai ter do Rudinho, vai ter do Rodrigo Marques e agora vai ter do Roberto Maier. Então, você vai poder assistir ou escutar no Spotify tendo diversas opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, para você tirar o que você acha de bom de um e excluir o que você não gosta de outros. Então, essa live aqui é bem democrática. Eu não trago pessoas para concordar comigo sempre, eu trago pessoas para elas colocarem o seu ponto de vista a respeito do que elas acreditam sobre comportamento canino, sobre adestramento, sobre treinamento. Então, cada live a gente coloca um pouco de um tema. Guardando. O Roberto está entrando aqui. Vamos torcer para a conexão fechar legal. Olá, boa noite. Como é que tá, Wilson? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Roberto? Tô te ouvindo bem, sim, aí. Isso aí, aqui também, tá ótimo. Então, Roberto, eu peço para que você se apresente, não precisa ser breve, pode se apresentar à vontade para o pessoal. Diz como que você começou, qual a tua metodologia de trabalho, um pouco da tua história, pode ficar à vontade. Beleza, Wilson. Eu trabalho já há 20 anos com cães. Eu comecei minha carreira em 2000 como adestrador, onde eu fiz cursos em Santa Maria, desde a base aérea, Polícia Federal, com o Roque Colognese, que é um adestrador muito conhecido lá na região, onde eu trabalhei bastante a parte de faro e guarda e obediência. Depois, em 2008, eu conheci o trabalho do César e comecei a ler alguns livros e assistir os programas. Em 2013, eu fui para Los Angeles conhecer o César e passar uma temporada lá de 10 dias. E ali tive a oportunidade de conviver com ele por 10 dias dentro do curso e aprender algumas coisas em particular, porque eu tive também a oportunidade de ficar lá depois que terminavam as aulas. Então eu ficava com o César, com a Adriana Barnes, e ali eu tive uma grande oportunidade. E depois acabei recebendo das mãos do César o cajado dele, que ficou comigo até 2018. Foi um cajado que me trouxe uma responsabilidade muito grande, porque ele pediu para que eu plantasse a semente da psicologia canina aqui no Brasil na época. E eu acredito que venho fazendo isso com bastante carinho, dedicação. E em 2018 eu decidi devolver o cajado para ele. Porque eu percebi que eu não precisava mais usar o cajado, aquilo me deixava muito forte, né? Eu usava ele muito em palestras, em eventos, até uma coisa meio psicológica, parecia que aquilo tinha algo diferente. Mas aí percebi ali, já em 2017, eu parei de usar, parei de levar ele para os lugares. E aí, quando eu fui convidado pelo César para ir para lá em 2018, se eu não me engano foi em fevereiro de 2018, teve um evento lá de 3 dias, e aí eu decidi levar. E devolvi para ele porque eu acredito que aquela energia não podia parar. Assim como ele transformou minha vida, eu acreditava que aquilo tinha que continuar mudando a vida de outras pessoas. E devolvi, no início ele ficou meio surpreso, né? Mas no mesmo evento ali, ele encontrou um outro rapaz que mora em Israel e que ele acabou me chamando e disse que entregaria para esse rapaz aí. Eu até tenho algumas fotos desse momento e uns pequeno vídeo. Então o cajado segue mudando vidas, fez a sua parte comigo, e eu sigo aqui no Brasil tentando ajudar cães e os seus proprietários. Hoje moro em Muito legal. Erechim,
Muito legal, Roberto. Desculpa te cortar, Sim. mas o César que você fala, para quem ainda não captou, é o César Milan, encantador de cães, que tem Isso, um programa na NetGeo, acho que o Animal Planet isso. também já teve, né? Então você teve a É, já oportunidade dele em Los Angeles? Foi em Los Angeles? foi. Fevereiro de 2013 eu fui para lá, fiquei 10 dias lá. E depois retornei ao Brasil e a partir daí eu comecei a ir 2 vezes por ano para lá. Até Legal. 2018 eu fui. Depois nasceu E minha filha. eu já conversei com o Rudinho, que também teve a oportunidade de ter um contato, de fazer uma formação lá com o César. E uma pergunta eu Sim. não fiz para ele, eu quero fazer essa pergunta para você. O que você Aham. considera de mudança na tua vida depois que você fez o curso do César Milan? O que te transformou como treinador, como pessoa? O que o curso do César mudou na tua vida? É que na verdade assim, o César ele não tem um curso para formar pessoas para trabalhar nessa área. Ele não forma ninguém. E eu tive a oportunidade de ficar esses 10 dias lá e conviver com o César, ver ele trabalhar, poder perguntar para ele como nós dois estamos aqui agora, eu tive essa oportunidade. E na verdade, assim, o que mudou para mim no conceito treinar cães, que eu saí do adestramento para a parte da psicologia canina, é a essência desse trabalho, né? É você realmente se conectar com o cachorro, você tentar explicar para o proprietário o mundo natural dele e que ele possa visualizar rapidamente essa transformação. Eu acho que foi isso que mais me impactou, sabe? Por ter tido essa possibilidade, né? E depois que eu comecei a ir todos os anos para lá, 2 vezes por ano, uma mais no início e outra no final, mais para o final, você cada dia que está lá aprende mais. O César é um fenômeno. Eu sempre falo, né? O pessoal compara muito, mas você é isso do César. Eu falo, gente, o cara que quiser imitar o César Milan, ele tá perdido, porque não tem como imitar ele. O César é único, ele tem uma coisa diferente. Não sei te explicar, mas o cara é Sim. diferenciado. E Eu acho que foi isso. ele tem um lado bastante filosófico assim do trabalho dele, né? O trabalho dele, além dele trabalhar o lado comportamental do cachorro, o que eu admiro nele é essa capacidade de se expressar com as pessoas e fazer com que as pessoas entendam isso de uma maneira fácil, até com um certo bom humor que a gente vê nos programas dele, né? Ele é um cara bem humorado, que se comunica muito bem. Então você Uhum. conseguiu sair um pouco dessa energia dele com as pessoas, de conseguir se comunicar com as pessoas para passar isso com mais facilidade, porque eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que trabalha com comportamento, é conseguir Uhum. passar para as pessoas o que você consegue Sim, fazer. Então você conseguiu sim. pegar com ele alguma coisa desse tipo? Eu posso dizer que sim, porque hoje, por exemplo, eu ofereço uma consultoria de um dia. Eu vou na casa do meu cliente durante o dia inteiro e eu tenho a seguinte proposta para ele: se no final do dia ele não vê o resultado que ele esperava em relação ao que ele está buscando reverter, ele não paga nada para mim. Eu dou essa garantia para o meu cliente num trabalho de um dia. Eu fui agora para sexta-feira passada, eu fui a Gravataí, onde um proprietário me explicou o problema do cachorro, com uma criança recém-nascida, agressivo, e aí eu falei para ele que mesmo sem ver o cachorro, né, mas pelo relato dele, eu falei para ele que era um caso que não era de um dia, que era mais complicado, mas aquela coisa do apego, e eu também não gosto de tirar o cachorro da casa do proprietário, porque você como treinador sabe muito bem que muitas pessoas falam que você dá choque, que você maltrata, que você, né? Então é uma coisa que eu evito assim, eu só trago aqui para a Terra dos Cães os cães extremo comportamento agressivo, que já atacam os donos, que eles não têm mais condições psicológicas de estarem com o cão. Então, no caso desse cachorro lá de Gravataí, na sexta, eu passei o dia inteiro lá e mostrei para o proprietário que o cão não tinha condições, eu fui passando para eles e o cachorro atacava a troco de nada, né? E aí Não ele só se deu aquele conta que todo cachorro era mundo. agressivo.
Com todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Aí eu trouxe ele para cá, já na sexta-feira à noite eu vim embora. Ele vai para o quarto dia aqui comigo, né? Já tem alguns vídeos aí pequenos que eu tenho postado pedaços no meu Instagram e mando os vídeos na íntegra para os proprietários. Tudo que eu trabalho eu filmo e mando na íntegra. Desde eu ligando a câmera, eu faço tudo para o proprietário ver, que não tem nada de edição, que não tem nada de choque, que não tem nada... O cachorro aparece ele me atacando, aparece ele tentando me pegar. Então hoje a maior preocupação é essa, porque infelizmente no nosso meio de treinadores existe muita competição, que eu acho que é uma coisa desnecessária. E Sim. ao invés da gente estar se apoiando, o pessoal fica criando problema, né? Então eu É trabalho muito. dessa forma aí. O adestramento e comportamento virou uma questão quase que ideológica aqui no país, né? É, Tem pessoas isso que aí. Uma divisão, né? virou uma divisão pô, quase que política de esquerda e direita, assim, né, no É país, né? isso Para aí. quem é leigo e não E, sabe, assim, e, né? e eu vou Acabam te dizer polarizando. assim, eu trabalhei os dois lados. Eu comecei adestrando cães. E ainda uso algumas técnicas de adestramento, dependendo do caso, né? Dependendo do que o cliente tá buscando, além da parte comportamental. Mas falo sempre para os meus clientes o seguinte, independente se ele vai fazer o trabalho comigo ou não, você tem que buscar uma ferramenta que faz que você se sinta bem de trabalhar, Uhum. né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que quando eu falo que eu não trabalho, por exemplo, com recompensa, eu trabalho só com a questão do afeto no final do exercício, explico, tá? Ah, mas eu não gosto dessa técnica. Não vou fazer o trabalho porque eu não curto isso. Não gosto do César Millan e do trabalho dele também. Beleza, você tem que buscar a ferramenta que vai suprir a tua necessidade, né? Então essas coisas Claro. assim, eu vejo que aqui no Brasil ainda elas são... A gente, na verdade, está engatinhando nessa questão, né? Nós poderíamos ser muito mais fortes, nós poderíamos ser muito mais unidos. Então, eu acho assim, a gente acaba se preservando mais, e eu já não participo aqui no Brasil de eventos de treinadores de cães. Eu não vou mais, eu fico focado mesmo no meu cliente, no meu público, para não criar atrito, para não bate boca, né, em rede social, essas coisas. Porque eu acho que Sim. não traz nada para ninguém. Sim, porque a gente vê bastante, se criou uma polarização desnecessária no adestramento, né? Porque se criou, um lado fala de outro, um lado fala que você usar a recompensa, você está comprando cachorro, o outro lado fala que se você não usa a recompensa, você está sendo uma espécie, quase que uma espécie de torturador com o cachorro. Então, É, acabou, acabou polarizando demais, sendo que as pessoas ainda têm a capacidade de escolher o que elas acham melhor para o seu cachorro, né? Tem vários claro. tipos de treinamento, vários tipos de formas de se trabalhar a mesma coisa para se chegar no mesmo objetivo, só que de formas diferentes, algumas formas mais rápidas, outras formas mais lentas, mais graduais. Então, É, é, interessante saber que você também já trabalhou com adestramento, né? Quase todo mundo que hoje em dia foca só na parte comportamental também tem uma uhum, escola de adestramento por trás, né? Que trabalha outras áreas do adestramento também. Você claro. começou trabalhando com cães de proteção? Obediência avançada e parte de exposição. Eu comecei também quando eu fiz o meu curso, que foi o que me lançou no mercado mesmo, que foi em Santa Maria com o Roque Colognese. É um criador de pastor alemão, foi treinador da base aérea. Para mim é o melhor adestrador de cães de guarda do Brasil. Eu conheço o trabalho dele desde 2000, né? E acompanho tanto que a cachorra dele, a Gana, ela ficou campeã mundial no Uruguai do melhor ataque do pastor alemão. Massa. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. O Rock hoje já é parte da minha família, né? É um cara que eu convivo super bem, que eu admiro bastante e, na verdade, foi meu primeiro mestre. Ele que chegou muito antes do César, muito antes da Adriana. Claro que eu sempre falo para ele, né? Eu digo, professor,
O César e a Adriana, eles têm fama mundial, eles estão na televisão, eles atendem celebridades de Hollywood, mas o cara que acreditou em mim quando eu não era nada foi ele, né? Ele é um Pô, cara que eu sempre muito legal gosto esse de teu, lembrar. muito legal esse teu É. reconhecimento para esse cara que te lançou aí na carreira, né? Que te ajudou. Eu também tenho o meu primeiro curso lá. Não, eu digo até hoje, não foi o curso que vou dizer assim que eu mais evoluí, mas foi o curso que eu comecei e eu fico muito grato por isso, né? É lá o Leandro Marque, lá da Treinador de Porto Alegre, cara que forma bastante gente. Mas então, Roberto, vamos entrar no tema um pouquinho, que é sobre a Vamos lá. gente falar sobre matilhas, né? Eu, por exemplo, já Uhum, trabalhei e aí tenho casos assim de cães que se atacam dentro da própria casa, né? A pessoa já tem um cachorro mais velho em casa e ela vai lá uhum, e um outro cão ou compra um outro cão porque ela gostou da raça e tal, e esse uhum. outro cachorro não aceita. Como que você trabalha isso e por onde você começa? Sim. Até trabalhei um caso, não é muito longo, não. Já faz pouco tempo, acho que faz uns 8 meses aí. 3 cães que se atacavam, brigavam entre eles em casa. Mas, na verdade, eu começo esse trabalho conversando com os proprietários, né? Hoje, dentro do que eu acredito, todo o comportamento do cachorro é um reflexo do teu comportamento. Então, eu faço uma avaliação com os proprietários, com todos da família que convivem na casa, troco algumas informações e depois eu peço para ficar 15 minutos sozinho no pátio com os cães. Porque é ali que eles me falam a verdade, né? O dono me conta uma história e os cães eles me contam a verdade. Então, assim, para não me alongar, o que se percebe, principalmente nessa questão de brigas entre cães? É que os donos começam a ter preferências. Eu gosto mais do Marley do que do ursinho. Eu gosto mais do fulano do que do outro. E aí um tem mais acesso dentro de casa, o outro não tem. Um caminha, vai passear de carro, o outro não vai. Normalmente tem essas separações, eles acabam criando 2 matilhas entre os cães, né? E aí, quando eles se encontram por causa do proprietário, pela questão da posse pelo proprietário, eles acabam brigando. Até no meu canal do YouTube, se tu for olhar lá um dia, tem um vídeo falando sobre 3 cães que eu trabalhei assim. Eles tinham contratado 2 profissionais para fazer a reabilitação, já há um tempo atrás, e eu acho que foi 6 meses com cada um, se eu não me engano, mais ou menos. E eles falaram no final que os cães não poderiam mais ficar juntos, devido à agressividade um com o outro. Eles brigaram feio, né? E aí eu fiz um atendimento na época que foi um brinde que eles ganharam de uma loja que eu fiz uma parceria. Foi a loja Belo Homo de Erechim, onde os clientes sorteados ganharam um atendimento meu de 1 hora. E aí eu fui nessa casa e fiz um atendimento de 1 hora, onde em 15 minutos eu juntei os 3 cães. Pô, E a partir dali os proprietários ficaram surpresos com esse resultado de 1 hora. E eles me contrataram durante 6 meses, na época eu morava em Cuiabá, para eu vir uma vez por mês a Erechim e dar uma aula para eles de 1 semana cada mês. E aí, então, foi o caso mais recente que eu trabalhei nessa questão de brigas. Então, assim, para o pessoal de casa, né, que está acompanhando a live, a minha dica é a seguinte: crie uma hierarquia onde você vem em primeiro lugar e você seleciona os seus cães conforme o temperamento e o poder que ele tem, né? Por exemplo, aqui na minha casa, tenho 4 cães. Um pastor alemão treinado para guarda. Eu tenho um pitbull que trabalha comigo as reabilitações, que é 100%. Eu adotei uma vira-lata lá em Siqueira Campos, no Paraná, numa consultoria que eu fui fazer lá para uma pet, que tem 6, 7 meses. E eu tenho e a Magali, que é o cachorrinho da minha esposa, que já tem 10 anos. Então, ali eu tenho temperamentos diferentes, criações diferentes e necessidades diferentes um dos outros, né? Então, eu escalono em qual ordem? Se fosse no mundo natural do cachorro, o mais poderoso controlaria.
como o mais poderoso não posso deixar controlar aqui, eu tenho que colocar ele na minha hierarquia por último. O mais poderoso precisa respeitar todos os outros primeiro. Mas o meu tratamento em relação a eles, do afeto, da comida, entrar dentro de casa, todos têm a mesma regra, têm a mesma abertura, aí eu não diferencio eles, e sim na questão de respeito. Essa é a dica que eu tenho aí para o pessoal de casa. Interessante, interessante, Roberto. O que você comentou sobre a posse pelo dono, isso acontece por apego excessivo também, ou só quando tem esse tipo de diferenciação entre os cães? Não, na verdade, o que eu percebo é assim, hoje o ser humano, o cachorro virou um comércio, né, Wilson? O cachorro, hoje, todo mundo quer te vender coisas pro cachorro. O mercado pet maior do Brasil. É Um dos isso maiores aí. do Brasil. E carregando as frustrações dela em cima dos seus cães. Porque o cachorro não conta a tua história, não conta a tua fraqueza, não conta a tua decepção. E aí você vai lá e humaniza. Um exemplo claro disso... Tá me escutando, Wilson? Sim, tô ouvindo sim. Tá. Tô ajeitando a câmera. Beleza. Um exemplo claro disso é a minha esposa, né? Antes da gente casar, ela tinha Magali num apartamento, cachorro extremamente humanizado, aonde ela achava que ela fazia o melhor pela Magali. A Magali ganhava presente, ela tinha acesso a toda a casa, só que o cachorro mordia todo mundo. Tanto que a primeira vez que eu fui visitar ela, quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2016, quando ela abriu a porta do apartamento, pela primeira vez que eu fui lá, o cachorro me atacou. E eu tive que corrigir ali na hora, né? E depois daquele momento ali, a cachorrinha nunca mais saiu do meu lado. Entende? De uma simples correção, de criar uma hierarquia, né? Hoje ela vive com a minha filha, a Mariana, tu já deve talvez ter visto alguns vídeos, algumas fotos. Então não adianta, o cachorro ele busca o equilíbrio, ele busca alguém assertivo para seguir, né? Sim. E aí se você souber dar isso para ele, as coisas vão acontecer. Sim, é questão de criar um equilíbrio, né? As pessoas lembram muito de dar recompensas para o cachorro, lembram muito de dar afeto para o cachorro e não lembram que precisam ser, como é que eu vou dizer, precisam ser ativas, né, na educação desse cachorro, porque por exemplo, a minha realidade aqui, né, eu moro num lugar eu moro num lugar meio interior, meio urbano, os lugares que eu trabalho aqui é muito urbano, então tem muito apartamento que desce com os cachorros passear, né, daí você vê aquelas senhoras ou aqueles senhores passeando com o seu cachorro lá, às vezes um cachorro de porte médio, porte pequeno, de peitoralzinha lá, o cachorro, e eu passeando com os cachorros que estão comigo, controladinhos ali, né, seguindo, e o cachorro dessa senhora ou desse senhor enlouquecendo na guia, na coleira, e daí você olha a expressão da pessoa, a pessoa tá com uma expressão, com uma cara de nada, aquela cara de nada, Sim. sabe? Eu não vou fazer nada, vai passar, deixa ele latir, ele é assim mesmo. Então você acha que aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta, você acha que esse comodismo das pessoas em relação aos cães é por quê? É porque elas já desistiram ou é porque simplesmente elas não se sentem na autoridade de poder corrigir ou de poder fazer alguma coisa para fazer esse cachorro parar? Olha, eu acho que tem assim vários motivos para isso, né? Por exemplo, eu vejo que tem pessoas que mesmo elas sofrendo com o cão, elas gostam disso porque elas se sentem de certa maneira valorizadas, né? Eu tenho clientes às vezes que falam, mas o meu cão ele me protege quando ele ataca uma visita. Ela fica feliz com aquela reação do cachorro, né? Então eu percebo que tem pessoas que mesmo sabendo que o cachorro está ferindo um familiar, uma visita, ela se sente feliz com aquilo, porque parece que para ela é o máximo o cachorro, na cabeça dela, proteger ela. E não está protegendo ela, né? Está dominando. Também eu vejo que tem clientes que tiveram experiências ruins com alguns tipos de trabalhos e que acabam desistindo, que foi o caso desses clientes da briga, eles contrataram 2 e
em um ano, né? 6 meses e 6 meses. E a resposta final foi que os cães não poderiam ficar juntos, eles não queriam doar. Então eles acabam falando assim, não, vamos dividir a casa, separa um para lá, um para cá, e a gente vai viver, solta um, solta o outro, solta um. E aí eles acabaram ganhando um atendimento de 1 hora, num sorteio da loja, e viram que poderia ser diferente. Mas, por exemplo, eles até então só conheciam um método de trabalho, e eles não conheciam outras alternativas, né? Então eu acho que às vezes também é um pouco de falta de informação, às vezes é poder saber mais sobre o profissional que tu vai contratar, sabe? Eu vejo assim, ó, com o passar do tempo eu fui me desligando um pouco de seguir profissionais, né, da área, e até para não criar problema. Mas eu já anteriormente já acompanhei vários, e tem muitos profissionais bons no mercado, sabe? Só que a gente acaba sofrendo, às vezes, por pessoas que não estão preparadas para alguns tipos de situações, né? Sim. Porque você tem experiência já nesse ramo, e você sabe, eu sempre digo, talvez vai chegar um dia que eu vou pegar um cachorro que eu não vou conseguir reverter, né? Ou que eu vou ter que chegar para o meu cliente e falar, olha, infelizmente eu não posso te ajudar, mas eu posso te indicar alguém, ou eu acho que você tem que fazer isso. Porque eu tenho certeza, ninguém sabe tudo, né? O próprio César me fala isso, ele fala, Roberto, se tu quer construir um cachorro, tu precisa transformar o dono. Reconstruir um comportamento, reconstruir o proprietário. Então, tem um monte de coisas aí nessa história que a gente precisa entender. E eu acho que o maior disso é a falta de conhecimento de profissionais, a falta de conhecimento do mundo do cachorro e as pessoas que estão felizes com o problema. Sim. E eu acho, às vezes, também que algumas pessoas se conformam, né, com o jeito que é, com o jeito do cachorro, ou porque o cachorro é pequeno, elas não têm bola, né, porque, ele é pequeno, ele não vai machucar nenhum cachorro. Mas eu já passei por situações de cachorro pequeno, escapou da peitoral, Sim. porque as peitoral são umas merda, que o cachorro faz isso aqui para trás e sai. Então, é uma porra, isso aí, o cachorro escapa, vai para o outro lado da rua, eu já vi. Eu passeando de um lado da rua com os meus, e a senhora do outro lado, o cachorro fez um movimento para trás, saiu da peitoral, atravessou a rua, quase que um carro atropela, e ele veio fervendo em cima dos meus cachorros, que são 10 vezes o tamanho deles. Eu tenho pastor alemão, malinois, bulldog, os meus cachorros estavam de boa, mas o cachorro dela poderia ter se dado muito mal se encontra um outro cachorro que revida, né? Ou então, Sim. sabe? Então, esses cães pequenos que as pessoas não dão bola por estarem histéricos na rua, querendo avançar em todo mundo, agressivos, reativos, acabam sendo, que eu digo, perigosos para eles mesmos, né? Acabam sendo perigosos para eles mesmos, porque eles se colocam em várias situações de risco. Voltando é que assim, ó, Sim, desculpa te interromper, é que as pessoas elas têm que entender a seguinte questão. Tudo começa bonitinho, né? Tudo começa perfeito, é botar na cama, é deixar morder as coisas, tu sabe bem, tu trabalha na área. E isso vai aumentando com o tempo, porque o cachorro vem crescendo, e ele vive no mundo dele, é a matilha, a hierarquia, então ele vem dominando. Aí, o que na maioria dos casos eu pego, que eu trabalho pelo menos, e as pessoas elas falam assim, ó, é a minha última cartada. Se aqui não der resultado, eu vou doar o cachorro. Né? E na verdade, se tu for olhar, o cachorro não tem culpa nenhuma desse histórico. Foi o próprio proprietário que construiu esse resultado. E aí ele joga toda aquela carga da culpa em cima do cachorro. Exemplos disso, eu vou dar um exemplo e quero que você dê outro. Um exemplo, a pessoa compra um filhote de Golden Retriever. Ele tem 2 meses, ele pula nas canelas dela, ela vai lá e, que bonitinho! E esse filhote de Golden Retriever, quando tem 1 ano de idade, ele pula no peito da mãe dela, que tem 70, 80 anos, derruba de costas no chão. Já não é mais bonitinho, né? Ou então a pessoa vai sair... vai sair com a roupa limpinha, o cachorro vai lá e pum, com as patas em cima. Então esse comportamento que o cachorro faz 2 anos, 1 ano,
eu ensinei quando ele tinha 2 meses. Então, É isso se aí. você não ensina as coisas desde pequeno para o cachorro, naquela fase que ele está entendendo, que ele está aprendendo, você vai ter mais Uhum. trabalho de um comportamento que você mesmo ensinou. Então, agora eu quero que você dê outro exemplo disso. Mas olha, eu poderia passar aqui mais uma hora falando sobre isso, né? Mas, por exemplo, essa questão não só do pular, mas eu percebo muito também da questão de buscar o filhote que não tem compatibilidade com a energia da pessoa, né? Ah, Ah, eu peguei o mais gordinho, o mais bonitinho da ninhada. O cachorro tem uma energia altíssima, precisa de exercício. E o cara é aquele que fica no controle da TV o dia inteiro. O cachorro vai dar problema, né? E assim tem, olha, tem muita tem, coisa relacionada a essa questão. tem a ver com raças também, né? Não é, eu já peguei casos de que eu tive que falar para o cara, olha, ou você muda o teu estilo de vida, ou você vai ter que mudar de cachorro. Você vai ter que doar esse Uhum, cachorro para ter um estilo de vida melhor, ou você vai ter que investir bastante dinheiro em passeador, em creche, em maneiras desse cachorro gastar energia, como, por exemplo, o uhum. cara vai lá, uma Malinois, e o cara é super sedentário, acima do peso pra caramba, não consegue caminhar por muito tempo, não consegue se exercitar e mora num espaço, inclusive, reduzido. Não tem como essa Certo. pessoa ter um pastor alemão, né? Não, e assim, ó, é uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes, é o seguinte, tá, você quer um pastor alemão? Quero. Qual é a tua energia? Primeira coisa, qual a energia aí do Wilson? Ah, o Wilson tem uma energia muito alta, ele gosta de acordar às 5 da manhã, tá morando aí em Florianópolis, vai ir pra praia correr, vai voltar, vai fazer não sei o que, daí vai fazer academia, vai pá, 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 pá. Bom, você pode ter um cachorro de energia alta, um pastor alemão. Agora, se você é uma pessoa que não tem uma energia alta, é um intermediário, você precisa buscar um cão com temperamento, que eu chamo de intermediário, que se você der exercício para ele tá bom, e se não der também tá bom. E se você é extremamente sedentário, você precisa de um cão que seja submisso, que seja energia baixa da ninhada. E aí você vai ter um cão que não precisa de exercício. Eu presto muita consultoria hoje para pessoas que vão adquirir um filhote, ou vão adotar um filhote. Eu vou junto, eu ajudo a escolher, entende? E é um mercado que vem crescendo. Eu fazia muito pouco isso. E hoje está Eu, tendo uma procura muito grande. sim, eu venho fazendo um trabalho aqui no meu Instagram de conscientização das pessoas de começar a treinar o cachorro muito cedo. O cachorro chegou, botou os pés na casa dela, chama o cara para te ajudar a treinar. E eu tenho Uhum. tido bastante resultados satisfatórios com isso, porque eu pego muitos filhotes para treinar. E é uma coisa maravilhosa você treinar um filhote, porque ele é um HD vazio, né? Você coloca tudo que você quer ali dentro. Ele vem É com isso algumas aí. coisinhas de fábrica, ele vem com algumas coisas de fábrica que ele aprendeu com os irmãos da ninhada, mas as regras de dentro da casa você coloca do zero nele, né? Você tem essa oportunidade de fazer tudo certo desde o início e em pouco tempo Uhum. você consegue um cachorro educado para a vida inteira. Então, as É. pessoas estão se conscientizando cada vez mais, ao invés de esperar a última cartada, né? Porque isso é horrível, a pessoa esperar, ó, você é a minha última esperança, então se não der Uhum. certo, continua doando o cachorro. Até eu, Claro. como treinador, me sinto um pouco mal por causa disso, porque é um tipo de. Cria uma certa expectativa enorme, né? Porque às vezes a pessoa não está consciente do que ela precisa fazer também para conseguir aquele resultado, então ela cria uma expectativa só em cima do treinador e não em cima Sim, das coisas que ela vai precisar fazer, né? sim. Mas eu vou te falar, eu não trabalho mais sozinho com o cão, né? O Sim, meu não dá. atendimento é 100% com o proprietário. Se ele não topar, eu não faço. Porque, na verdade, se tu for analisar, a gente é apenas a ferramenta. Sim, Vai é só passar mais o uma. conhecimento. Mas quem vive com o cão é a pessoa da casa, Sim. né? Então, isso é bem complicado. É por isso que na questão de cães agressivos, que hoje, por exemplo, me ligou uma veterinária com chau-chau. O cachorro não deixa de sair de casa, ele ataca o dono. Ataca o dono quando ele vai sair de casa. Eles têm que jogar uma comida num quarto, não sei o quê, fechar a porta e sair. Daí eu conversei com ela, eu falei, olha, infelizmente vocês não têm estrutura emocional para eu ir dar aula e vocês continuarem em casa. Vocês vão abrir mão, vocês vão ceder para o cão. Principalmente nas horas que tem que sair.
que ele oferece o ataque, todo mundo fica com medo. Então tem que reconstruir esse comportamento. E eu te digo assim, eu tenho diminuído bastante assim, o meu volume de atendimentos e tenho mais selecionado muito cliente. Eu faço primeiro uma avaliação, vejo se a pessoa tem perfil, para absorver isso que eu posso passar para ela, porque senão acaba virando um incômodo. Sim, para ambos, né? Para ambos acaba gerando Todo uma mundo. frustração Todo necessária. mundo. Então, Roberto, qual seria o caso assim que você pode me dizer que, pô, esse caso não dá mais para essa pessoa ficar com o cachorro? Existe alguma situação que acontece isso? Existe. Na verdade, esse caso aí de Gravataí, que está aqui comigo o cachorro, eu falei para eles, olha, eu só vou devolver o cachorro para vocês quando ele tiver 100%. A minha filha vai estar montando em cima dele, né? E aí eu vou levar ele para casa. Aí eu vou ficar mais um dia lá com eles, passando tudo, vou deixar eles trabalharem. E aí, se no final disso eu perceber que eles não têm condições, aí eu vou falar para eles que, infelizmente, eu aconselho eles a doarem o cão. Sim. Né? E Acredito que não seja o caso. Mas, como eu te falei, os donos, eles precisam evoluir muito na questão que o cachorro não é filho deles. Sabe? O cachorro pensa diferente, tem uma necessidade diferente. Então, eu acho que se eles estão vendo hoje pelos vídeos aqui, em 4 dias aqui. E estão muito felizes até com o resultado. Criaram um grupo no Instagram para a gente compartilhar os vídeos. Minha filha já andou com o cachorro na guia, no carrinho, ela puxando ele. E o cachorro extremamente relaxado. Mas, como eu te falei, esse é um processo para chegar no ponto que ele realmente absorva isso como um comportamento natural. sim. E por que você acha que os donos... Por que você acha que tem o risco dele voltar para casa e voltar a atacar os donos? Pelo amor humano, em excesso. Ah, sim. E você acha que às vezes o dono chegou ao ponto nesse cachorro, chegou ao ponto dos donos terem medo dele? Desculpa, cortou teu sinal, não escutei a pergunta. Nesse caso que você está trabalhando com esse cachorro, chegou ao ponto dos donos terem medo dele? Sim, com Sim. certeza. Quando eu tirei o espaço do cachorro e o cachorro tentou me morder, os donos foram pro outro lado da sala. Porque eles já levaram mordidas do cachorro, entendeu? Para você ter uma ideia, para deixar ele preso numa parte lá do apartamento, o dono não conseguia abrir a porta e fechar a porta para deixar o cachorro do outro lado. Ele pegou, abriu a porta, escorou um balcão e ele saltava por cima do balcão. Nossa. A proprietária pulava a janela do quarto numa escada para ir lá na varanda tratar ele. Jesus. E ainda pensam em tratar como filho, né? Que filho é Mas esse? olha, mas é 90% dos proprietários. Eu gosto de usar o bom humor, sabe? Quando tem o caso de cães agressivos, assim, que eu já usei até essa justificativa, né? A pessoa, ai, mas ele é meu filho, e o cachorro querendo matar ela. Eu digo, pô, mas que tipo de filho é esse? Dona von Richthofen que tu tem em casa, pô? Quer te matar todo mundo. Quer te matar não dá, né? Então não dá, não é bem por aí, né? Não é por aí que vai resolver. Porque se resolvesse, não ia precisar chamar nenhum especialista em comportamento canino, não ia precisar chamar nenhum adestrador. Eu estou com um caso pequeno, estou com um caso de um cachorro pequeno dentro de um apartamento, um Lhasa Apso, dentro de um apartamento que ele não deixa mais o cara transitar por dentro do apartamento. E o cara está vivendo um inferno dentro de casa. Eu fui na primeira avaliação na segunda-feira e agora eu vou voltar na sexta, e é um caso bastante complicado, porque o cachorro tem vários gatilhos de agressividade. Ele fica possessivo. Se ele pegar uma meia, ninguém tira mais dele. Se ele deitar no sofá, ninguém deita mais do lado. Ele dormia na cama com o dono não podia puxar a coberta, que ele avançava na cabeça, mordia onde pegasse e não deixava mais o dono se mexer. E daí as pessoas, às vezes, acabam falhando pelo óbvio, né? A pessoa daí ele perguntou para mim, o que tu acha? Eu devo tirar ele de cima da cama? Daí eu perguntei, o que tu acha? O que tu acha?
Então ele te mordeu, vai deixar ele ficar de boa ali. Não, a cama é tua. E chegou ao ponto, chegou, ter uma ideia, chegou nesse ponto do cara ter que dormir no quarto de hóspedes. No meio da madrugada, o cara pegar uma coberta lá no armário e ir pro quarto de hóspedes dormir, porque o cachorro não deixou mais ele dormir na cama. O cachorro expulsou ele de lá. Então, quando você acha que começa esse tipo de comportamento? Porque esse tipo de comportamento não começa do nada. Normalmente ele tem algum ou alguns motivos. Qual a tua opinião sobre isso? Como começa a acontecer? Ó, na verdade, para mim, começa quando ele chega em casa. Para mim é bem óbvio isso aí. Quando tu botou o cachorrinho dentro da tua casa, começa. Por que eu te falo isso? Porque o cachorro, ele é matilha. E ele chegou na tua casa, ele já começa a analisar a energia de todo mundo que está na casa. Ele sabe quem é a energia mais fraca, ele sabe quem é que controla, ele sabe quem está no meio, que às vezes quer ou não quer, e ele vai procurando o espaço dele. Porque, por exemplo, até os 8 meses, o cão forma a personalidade dele. Natural, tá? Sem intervenção humana. Até os 8 meses ele forma o comportamento dele natural. Então, por exemplo, dos 2 meses aos 4 meses, aonde tu vai poder ensinar para o teu cão o que ele pode fazer, a te seguir, no caso. Né? Dos 2 aos 4, você vai ensinar ele a andar do teu lado, você vai ensinar ele, se quer andar sem coleira, vai ensinar, aonde ele pode ir no espaço do pátio, não pode sair, tudo você vai fazer nesse período. Dos 4 aos 6 meses é onde você vai ensinar o que ele pode brincar. Você vai estar ensinando para ele o que ele pode fazer. Pode pegar meia ou não? Pode pegar o tênis ou não? É dos 4 aos 6. E dos 6 aos 8 é onde ele vai chegar nos 8 e vai dizer assim, agora eu não preciso mais de ti. E aí você precisa saber estabelecer esse vínculo. Não, pera aí, amigão. Você precisa de mim porque eu sou o líder aqui. E aí ele vai confiar em ti 100%. O cachorro precisa entender que ele depende de você, né? Com certeza. Por exemplo, ó, vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma delegada regional aqui da Polícia Civil, da região, que ela é minha conhecida, a dona dos cães que brigavam. E eles pegaram um cão para a polícia para faro de drogas. Aí ela perguntou, olha, se eu mandar o meu policial aí para pegar umas dicas contigo, tu troca uma ideia com ele? Eu falei, olha, eu posso tentar ajudar ele, mas eu não trabalho mais com essa questão de faro, né? Última vez que eu fiz um curso foi em 2006. Mas, se ele quiser alguma dica, beleza. Aí o cara veio aqui, começamos a mostrar, ele não conseguia controlar o cachorro. Porque ele usava algumas ferramentas que, no meu entender, não ajudavam ele naquilo, né? Enfim, dei uma hora de aula aí para ele. Aí ele falou para ela, olha, eu gostaria de fazer o acompanhamento com o Roberto. Nós estamos na 4ª aula. Indicaram para ele deixar o cachorro farejar o brinquedo com a droga só depois dos 7 meses. Eu falei, amigão, nós temos que botar esse cachorro a farejar agora. Instigar ele a procurar agora. Dos 4 aos 6. Desculpa, dos 2 aos 4. Não, dos 4 aos 6. Agora estou trocando as bolas aqui. Dos 4 aos 6. Porque é a época que ele vai aprender a fazer isso. Hoje, agora, antes da live, o policial me mandou o vídeo. Ele fez já, antes de fazer cone, fazer todas aquelas coisas. Pegou as 2 bolinhas, fez o jogo, mandou alguém esconder outra bolinha. O cachorro levou 30 segundos para achar. Então, quer dizer, é como eu falei para você antes, né? Tá certo esse método? Tá errado o outro método? Não sei. Mas o que eu percebo, por exemplo, é que o resultado, ele vem de acordo com o que você acredita, né? Porque daí você foca naquilo ali. Então... Dedica aquilo. Aí você pensa assim, ó, um cachorro que começaria a farejar com 7 meses, está com 13,5 agora, e está farejando. Sim. Né? Mal não vai... E com 3, 4 aulas. Colocar o trabalho na fase dele ainda, né? Que esse período que você citou, esses 2 períodos, são períodos na ciência conhecidos como imprinting, né? Que é o cachorro que os animais, no cachorro e nos outros animais também, em outros animais são períodos diferentes de meses, né? No cachorro é dos 2 aos 4,
e daí depois dos 4 aos 6, e daí depois esse Uhum. período já passa, já passa. Inclusive essa janela dos 2 aos 6 meses é importante Sim, socializar bastante o cachorro também, né? Para o cachorro não ser sim. um cão reativo, né? Que muitos dos É, tu quer... cães. Pode falar. Pode falar. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, aproveitando o teu gancho da socialização. E é uma coisa que eu mudei a minha ideia quando eu conheci o César, né? Na minha cabeça, o cão só socializava depois dos 6 meses. Uhum. Antes, César, quando eu tive a oportunidade de ir lá e acompanhar, ele mostrou que o cachorro socializa quando chega em casa. Com 2? Em 2 meses. Com 2, com 30, com... Tu entendeu? Caiu ali, ele tem que socializar. Né? Sim. Então, às vezes são crenças que a gente carrega num certo tipo de treinamento e acho que sempre é importante você estar sempre ligado, né? A mente aberta. Eu acredito muito nessa filosofia que eu chamo do César, porque o resultado é muito rápido, né? Uhum. O resultado ele é veloz. Eu presto consultorias para pet shops de 3 dias, onde eu consigo fazer uma transformação. Eu não, na verdade. Quem faz a transformação são as pessoas de lá. Eu apenas mostro. Mas o que eu percebo? Elas só acreditam quando elas enxergam. Entendeu? Ela só acredita quando enxerga você fazendo aquilo acontecer. Sim. Né? Então, são, esse mundo é bem louco. Acho que a gente ainda tem muito a Eu, descobrir aí. você falou sobre os 6 meses. Eu já peguei cães que as pessoas às vezes já chamaram, já entraram em contato via telefone com outros treinadores. 3 Uhum. meses, que começaram a demolir a casa, né? Começaram a roer tudo e tal. Aquele problema clássico, né? Daí Sim. os outros falaram que só poderiam treinar o cachorro a partir dos 6 meses, né? Só poderiam começar qualquer Uhum. coisa a partir dos 6 meses. Então, eu acho que para Sim. alguns problemas, inclusive, 6 meses é tarde. 6 meses é tarde. Nos 6 meses o cachorro tem que estar sabendo fazer xixi no lugar certo, ele tem que estar sabendo botar a boca só nos brinquedos dele, ele tem que estar sabendo como Uhum. ficar em casa. Porque se acontece de esperar demais, pô, você tem o dobro, Uhum. o triplo de trabalho do que se você pega lá no Sim. início, você faz tudo certo. Sim. Como eu tive É. agora uma coisa que eu comecei, que ela, para você ter uma ideia de que as pessoas hoje em dia, se elas procurarem informações e seguirem, elas conseguem fazer quase tudo sozinhas em casa. Porque eu peguei uma cliente agora com um Shiba, um pequeno Akitinha, ele parece um Akita, Uhum. mas pequeno, que ela, antes de pegar o cachorro, ela estudou sobre raça, ela estudou sobre cachorro. Quando o cachorro chegou, o cachorro já tinha tudo para ele. Ela já botou o cachorro na casa, já com os brinquedos do cachorro, com o lugar do cachorro, com o lugar do cachorro fazer xixi. Eu cheguei lá um mês depois, o cachorro já sabia tudo. O cachorro sabia fazer xixi, o cachorro sabia ir para a cama dele, o cachorro sabia roer os brinquedos dele somente. Não tinha ruído nada da casa. A única coisa que a gente está precisando trabalhar agora é socializar ele com o mundo lá fora. Ele tem 2 meses e Uhum. meio, 3. Então, Uhum. basta procurarem as informações que elas encontram de tudo que é informação na internet. Uma questão que eu quero falar com você, que é o último tema da nossa live de hoje, que eu quero tocar um pouquinho sobre esse assunto, que tem muita gente agora que está de quarentena, em casa trabalhando, mas depois vai Uhum. voltar a trabalhar. Você acha que isso vai causar um impacto muito negativo no comportamento dos cães? Desculpa que cortou o teu sinal, não entendi o meio da tua pergunta, só entendi do comportamento dos cães. Então, as pessoas têm muita gente de quarentena em casa, trabalhando de home office, trabalhando em casa. Aham, Em aham, casa o dia todo com os cães, coisa que antes não acontecia. Mas esse home sim, office, essa quarentena, ela vai passar. E algumas pessoas já estão voltando a trabalhar. Quando essas pessoas voltarem a aham. trabalhar, o impacto no comportamento dos cães vai ter algum impacto negativo no comportamento dos cães? Eu acho que depende muito de como ela se relaciona com o cachorro, né? Por exemplo, eu fiquei em home office aqui, né, sem outros cães, só eu, minha família e meus cães. Para mim foi bom porque
eu consigo criar mais vínculo com eles, né? Não só naquele horário, porque quando você trabalha com cães, você acaba deixando os teus para depois. Uhum. A não ser quando eu uso o Bud para alguma reabilitação. Mas para quem mora em casa e apartamento, acho que se a pessoa ela ficar em casa e criar uma rotina de regras e limites, e por último afeto, ela vai ter um respaldo bom. Se ela ficar em casa pegando no colo, dando comida, sobe na cama, faz o que quer, ela vai ter um impacto ruim. Então você acha que pode acontecer, e qual que seria esse impacto ruim, assim, quais seriam os sintomas do cachorro quando a pessoa voltar a trabalhar? O que pode Ah, acontecer? o principal deles, que eu estou vendo até agora, é a questão de ansiedade por separação. Uhum. É o principal que tem me procurado agora nessa questão da quarentena. Ansiedade por separação. Alguns com agressividade por posse, mas aí é aquela coisa como nós falamos antes. Mas a principal causa hoje da quarentena é a ansiedade. Sim. E por que você acha isso? Porque quebra um vínculo excessivo muito rápido? Ah, imagina, você está em casa, né? Eu conheço aqui pessoas que estão trabalhando em casa com o cachorro no colo. Estão no computador, o cachorro está no colo. Daqui a pouco, pá, corta isso. Aí o cara fecha a casa e vai embora. Aí já viu, né? E É Roberto, complicado. qual a tua opinião sobre esses brinquedos funcionais? Eu utilizo bastante esses brinquedos funcionais, o Kong, Pet Ball, essas coisas do Uhum. cachorro procurar comida dentro e tal. Então, quando o dono sai de casa, o cachorro sempre tem essas coisas para ele fazer. Você trabalha dessa Sim. forma ou trabalha para que o cachorro fique somente relaxado no lugar dele? Eu, na verdade, eu não trabalho com brinquedo, né? Eu nunca me adaptei bem com essa questão do brinquedo desde a época do adestramento. Tanto que eu tinha plena dificuldade para trabalhar um cachorro para uma exposição, que usa o brinquedo. Eu sempre gostei mais da ligação com o cachorro, aquela coisa. Na época que eu adestrava, fez o comando, afeto. Muito bom, garoto, vamos lá, pá, né? Sempre trabalhei assim. E hoje, quando eu saio de casa, eu até uma época fiz um vídeo com o meu pitbull para mostrar como o cérebro do cachorro gira e trabalha diferente quando você comete alguns erros dentro de casa. Eu até esses dias prometi de procurar esse vídeo e postar no meu Instagram e eu acabei não procurando. Eu fiz uma vez um vídeo dentro da minha casa com o meu pitbull, que é um cão extremamente equilibrado, me ajuda em tudo. E eu deixei ele me seguindo dentro de casa. Fui fazer café. Eu morava numa casa que era tudo conjugado, assim. E aí, quando eu fui sair de casa, ele ficou me seguindo no café e tal. Foi pra lá, fui me vestir, ele junto. Quando eu saí de casa, eu falei no vídeo, né? Falei, ai, filhinho, fica aí que o papai já volta. E fechei a porta e fui embora. O cachorro ficou o tempo inteiro sentado na porta, uivando e pulando na porta. Até eu voltar. No outro dia, eu fiz a mesma coisa. Só não deixei ele me seguir. Eu botei lá a caminha dele na sala, deita aqui. Deixei, fiz a mesma rotina. Café, levanta, vai, troca a roupa, sai. No que eu saí pela porta, eu falei para ele, para o pessoal de casa entender o que eu tinha deixado de recado para ele. Ó, eu já volto, não quero bagunça e cuida da casa. Fui embora, o cachorro ficou ali deitado, não fez nada. Sim. Então, isso foi um outro aprendizado que eu tive a oportunidade de César fazendo. Né? Isso foi em 2015, novembro de 2015, quando eu estava lá em Los Angeles e eu vi ele fazer isso com o cachorro dele, com o Júnior. E perguntei para ele, eu digo, mas por que ele muda tão rápido? Se ele é um cão equilibrado, né? E aí ele falou o seguinte, que o cachorro, quando você projeta uma energia fraca, ele não confia nela, então ele tenta tomar as rédeas da situação do jeito que ele sabe. E aí foi uma coisa que como eu vi ao vivo, eu vi que funcionou, e eu percebi que realmente o que ele disse é uma verdade, né? Você acaba criando uma energia onde o cachorro se sente totalmente inseguro. É como você pegar uma criança que convive com você, você dá uma estrutura para ela de segurança, e daqui a pouco você diz para ela, ó, o papai tá indo, tchau, pum. E do E a nada criança não do nada. sabe para onde. É. Sim. Então, assim, como eu te falei, são experiências, né?
e que, infelizmente, o ser humano ele só acredita vendo, e eu tive a oportunidade de ver. Então, hoje eu acredito cegamente nisso aí. Então, Roberto, a gente tem algumas opiniões diferentes, mas no contexto geral é muito Sim. parecido, assim. Na verdade, todos Uhum. os outros que eu conversei aqui foi Uhum. essas lives, esses conteúdos aqui foram para cada semana eu faço com um adestrador diferente, com um treinador diferente, comportamentalista diferente. Já fiz com caras que trabalham só com petisco, já fiz com caras que Uhum. trabalham com e estou fazendo com você que não usa nem os petiscos e nem o brinquedo. Você trabalha só com um lado mais psicológico ali da psicologia canina. Mas todos Uhum. esses são a mesma coisa para o controle da ansiedade por separação, ou do sofrimento por Aham. separação, do sofrimento para o cachorro, né? Que é ensinar o cachorro a ficar sozinho mesmo quando eu estou em casa, né? O cachorro não precisa ficar Sim. me seguindo, o cachorro precisa saber ficar no canto dele, relaxar no canto dele. Então, para É isso primeiro aí. passo, saber ficar sozinho, ficar sem mim, mesmo quando eu estou em casa. Alguns cômodos ele não pode entrar, ele não pode ficar me seguindo na cozinha, ficar entrando pedindo comida. Então, são situações Uhum. que têm formas diferentes de se fazer, mas que o resultado e o objetivo é o mesmo. Então, Roberto, eu vou te Claro. agradecer, que a nossa live só permite 1 hora. Então, já deixo aqui Beleza. você que daqui 2 dias vai estar disponível no Spotify, para quem gosta só de escutar. Vou deixar o pessoal avisado Uhum. também. Só de escutar o conteúdo, eu vou dirigir, quero só escutar. Ou vou caminhar com o meu Aham. cachorro. Então, vai estar disponível no Spotify. Você pode procurar Adestrador Wilson Domingues no Spotify, que você vai ver toda a nossa conversa lá. Já tem vários outros episódios de 1 hora. Então, você pega o Uhum. cachorro, bota o fone e vai escutando já o que você precisa fazer para quando chegar em casa. Então, muito Tá obrigado, certo. Roberto, por ter aceitado o nosso Nada. convite. É uma honra ter recebido você. Eu já acompanho o teu trabalho há bastante tempo. Então, pode ficar à vontade para se despedir da galera aí. Beleza. Primeiro, agradecer o convite. Eu acho que é uma postura aí bem diferente. A tua é legal que as pessoas aos poucos comecem a ter essa mentalidade que tu tá tendo, né? Acredito que tu seja um dos pioneiros nisso e te parabenizar por isso, porque só tem a agregar. Como eu te falei, independente da ferramenta que cada treinador usa, o mais importante é que o teu cliente confie no método e confie em ti. E aí todo mundo vai chegar no resultado que está buscando. Então, não existe o certo e o errado, não existe o melhor e o pior. Eu acho que tem espaço para todo mundo e como eu te disse no início da live, tenho certeza que se você estivesse aqui comigo trabalhando um dia, você teria muito a acrescentar, porque ninguém sabe tudo, né? A gente vai morrer aprendendo. Sim, com certeza. Então, espero aí que tu tenha sucesso aí nessa... Não sei quanto tempo tu tá morando já em Floripa, mas tu morava aqui no Sul também, né? Não é, morava em São Leopoldo. Estou aqui em Floripa faz um Isso. ano e tá, É, estamos indo bem. Claro, qualquer mudança a eu, gente vai se adaptar, mas tá indo tudo certo, graças a claro. Deus. Eu trabalhei por 4 anos com a Dalpet, uma empresa de ração de Itajaí. Conheço bem Hum, aí essa tua região. É um baita do mercado. Tenho certeza aí que tu vai ter bastante sucesso aí. tá, Beleza? muito obrigado. Valeu, Robertão. Nada, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.